representando cada um dos deslocamentos no plano bidimensional, sabendo que o ângulo é medido no sentido anti-horário, o vetor D1 tem componente y e z e está no primeiro quadrante, portanto as duas componentes são positivas. Da mesma forma, o vetor D2 tem componentes no eixo x e z, com ambas positivas. Decompondo os vetores D1 e D2, lembrando que na componente em que o ângulo está colado usa-se o cosseno, então na componente y de D1 e x de D2 é usado o cosseno. Com números, a componente y de D1 é aproximadamente 2,043 metros, sendo j para representar o vetor unitário do eixo y, e a sua componente z é aproximadamente 4,01 metros, sendo k o vetor unitário para representar a componente no eixo z. A componente x de D2 é aproximadamente 1,212 metros, sendo o vetor unitário y para representar a componente no eixo x, e a componente z de D2 igual a 0,7 metro, com o vetor unitário k por ser a componente do eixo z. O produto escalar entre dois vetores é igual ao módulo de cada um deles, multiplicado pelo cosseno do menor ângulo entre as suas direções. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero, o produto escalar de duas componentes de eixos diferentes é nulo, porque o ângulo mais próximo entre os eixos x e y e z, e x e z é 90 graus. Portanto, o produto escalar só não é zero quando ele ocorre entre componentes x e x, y e y, z e z. Com isso, D1 escalar D2 é simplesmente o produto entre a componente do eixo z de cada vetor, que neste caso é 4,01 metros, multiplicado por 0,7 metro, o primeiro de D1 e o segundo de D2. E o resultado é aproximadamente 2,807 metros quadrados. Já o produto vetorial é igual ao módulo de cada vetor multiplicado pelo seno do menor ângulo das suas direções. E como o seno de 90 graus é igual a zero, o produto vetorial dos componentes de mesmo eixo é nulo, ou seja, nos casos de x com x, y com y e z com z. A orientação da componente resultante do produto vetorial é perpendicular e definida pela regra da mão direita. Então, em resumo, a componente resultante é sempre diferente das componentes que está sendo feito o produto vetorial. Por exemplo, x vetorial y resulta em z, y vetorial z resulta uma componente x, e z vetorial x resulta na componente y. Esses três exemplos citados são os casos em que o resultado é positivo. Se forem invertidas as componentes no produto vetorial, por exemplo, y vetorial x, a componente resultante está no eixo z, porém ela deve ter o sinal negativo. Da mesma forma, z vetorial y resulta em uma componente x e deve ser atribuído o sinal negativo. O último exemplo, x vetorial z, que resulta em uma componente no eixo y e deve ser atribuído o sinal negativo. Então, D1 vetorial D2 terá apenas uma multiplicação desconsiderada, que é entre as componentes do eixo z. D1y vetorial D2x gera uma componente no eixo z e um sinal negativo. D1y vetorial D2z gera uma componente no eixo x. D1z vetorial D2x gera uma componente no eixo y. Então, D1 vetorial D2 resulta na componente x igual a 1,43 metro quadrado, a componente y igual a 4,861 metros quadrados e a componente z menos 2,477 metros quadrados.
Para responder à letra C, é possível isolar o cosseno do ângulo a partir da equação 3.20, sendo simplesmente o produto escalar entre os dois vetores dividido pelo módulo do vetor d1 vezes o módulo do vetor d2. O módulo de cada vetor é obtido elevando cada uma de suas componentes ao quadrado, somando-as e do resultado extraindo a raiz quadrada. Então, o módulo de d1 é aproximadamente 4,5 metros e o módulo de d2 igual a 1,4 metro. Voltando à equação do ângulo, isolando θ, o resultado é aproximadamente 63,547 graus.